informes aqui sobre a executiva, né, os caminhos, e principalmente sobre uma manifestação que vai ocorrer dos servidores lá em Brasília, beleza? Em síntese, gente, essa manifestação vai ocorrer no dia 15 de abril, numa quarta-feira, lá em a concentração em frente ao Teatro Nacional lá em Brasília, e as principais pautas, né? Vai ser aprovação do PL da Convenção 151, direito de greve, negociação coletiva e liberação sindical, a luta constante contra a reforma administrativa, a redução da jornada de trabalho e fim da escala 6 por 1, um combate à pejotização e defesa do emprego formal, e enfrentamento ao feminicídio e violência de gênero. O nosso colega Elvésio, ele está indo pela Executiva Nacional. Elvésio, você quer complementar? Gabriel, não sei se é o meu telefone ou se é o seu. Você está me ouvindo bem? Tá? É que você ficou um pouco embolado. Eu pensei... Você quer complementar? Gabriel, eu pensei que... Eu não entendi bem, mas eu pensei de colocar primeiro os informes de Brasília, não sei se foi isso que você colocou, e depois a gente partiria para essa questão da ida em Brasília, né? Pode ser? É isso mesmo que a gente colocou. Falando que você primeiro passa os informes e depois vai falar um pouquinho sobre a ida lá em Brasília. Tranquilo. Gente, então, podemos começar? Beleza. Então, assim, boa tarde a todos. É a nossa primeira assembleia deste ano, né? E é importante esse nosso contato, porque as assembleias é um ponto importante, é um momento de diálogo, para a gente fazer uma explanação, conversar, porque a gente tem colocado tudo aí no site, né? A gente coloca todas as informações, mas esse contato ele é muito importante. Eu queria fazer um apelo, viu, gente? Leiam as informações, que é muito importante para a gente estar bem por dentro do que está acontecendo, tá? Então, vamos lá. No dia 26 agora de março, né, teve a Mesa Nacional de Negociação com o MGI, e, como sempre, quem representa é o José Feijó, representante do governo, lá do MGI. E é interessante também nessas reuniões, porque participam também representantes de vários ministérios, né? E antes dessa reunião, aí teve uma pré-reunião da FASUBRA, do Andes, e Fonacart, Fonasef, para poder tirar uma linha da reunião. E quem ficou para falar nessa reunião com o governo foi o Paulinho, da Executiva Nacional, da CBGE, e a Cristina Del Papa, que ela é da FASUBRA. Então, os dois, porque senão, quando você chega nessa reunião com o governo, é muita gente falando e embora o meio de campo, né? Então, os dois foram os representantes para falar nessa reunião. Então, essa reunião, ela não deixa de ser interessante, porque essas pautas que a gente já tem são antigas, já vem de muito tempo, e, na verdade, às vezes a gente tem meia resposta, não tem uma resposta inteira. Não é que nessa tivemos grandes avanços, não, mas a gente teve algumas coisas interessantes. Então, o governo começou a reunião falando sobre aquela questão da minuta de lei de gestão do serviço público. Essa minuta de lei de gestão do serviço público, também vocês podem procurar que tem tudo isso aí. Na verdade, resumindo, para não alongar muito, é uma minuta eles falam de modernização da reformulação do serviço público.
Na verdade, isso aí é uma reforma interna que o governo tenta elaborar, né? Na verdade, essa minuta aí que o governo está apresentando, ela vem naquela linha da privatização, da terceirização do serviço público, da mão de obra, desses contratos horríveis que a gente tem hoje, né, dos contratados, que eles saem com a mão na frente, é outra taça. E, na verdade, vocês viram agora, o presidente do IBGE fez uma festa em que conseguiu os 4 anos para os contratados, mas, na verdade, em termos de melhoria para o contratado, ele não trabalhou nada disso. Ele só trabalhou no tempo, né? De mudar o tempo, passar para 4 anos. E quem trabalha na melhoria para os contratados somos nós, né? Os servidores, né? Os sindicatos, juntamente aí tem contratados que participam, né? Tem um contratado na executiva, que é o Diogo, ele participa. Então, quer dizer, todo esse trabalho, esse reajuste que nós conseguimos, vocês lembram que o salário do contratado estava um pouquinho mais que o salário mínimo. E, graças a Deus, a gente conseguiu uma melhora, a gente conseguiu essa questão do ticket também, né, para os contratados. Então, quer dizer, voltando aqui nessa minuta de gestão do serviço público, ela vai muito nessa linha de uma precarização do serviço público. Mas, finalizando esse ponto, o governo, aí o que o sindicato pediu foi para que o governo trabalhe essa minuta junto com os servidores, né? Só com os servidores, com os sindicatos que representam os servidores. Aí o governo ficou de voltar a discutir isso em 2027. Então, assim, de uma certa forma, foi interessante, né, da gente conseguir esse passo aí, para que não se apresente nada sem uma discussão com os sindicatos. Aí, depois, outro ponto, o governo colocou, como todos já sabem, né, a questão dos reajustes que tiveram agora. Ele falou muito aí sobre a questão do ticket, que o ticket é um tempo razoável atrás, ele era de 480. Ele passou agora para 1.192, quer dizer, você teve um reajuste aí, quem tem um ticket de 160%. Aí o sindicato, né, o Paulinho e a Cristina lá colocaram que realmente foi um avanço, mas ainda não é o que o sindicato trabalha, que é a questão de equiparação dos reajustes, né? Aí o governo falou que realmente existe essa possibilidade, mas que para o momento ainda não é bem assim, que o que já conseguiu foi muito bom, mas que está se trabalhando para um tempo mais próximo ver se consegue realizar esse objetivo, né? Mas é um pouquinho complexo tudo isso, como vocês sabem, né? Outra questão que foi colocada também foi sobre a questão do auxílio saúde, né? O sindicato colocou para o governo de passar esse auxílio saúde para assistência suplementar, né? E assistência suplementar abrangeria todos os servidores. Aí o governo, como já foi colocado de outra vez, fala que é um custo muito caro para o governo, né? Mas a gente sabe que tem essa possibilidade. Ninguém está pedindo nada que não possa ser feito. Mas ele fala que é um custo muito caro, mas ficou de estudar e dar uma resposta numa próximo encontro dessa reunião da mesa de negociação. Um outro ponto que também ficou muito caro aqui para nós, que somos aposentados, foi que só um pouquinho, surgiu a ideia daquele auxílio nutrição. O auxílio nutrição seria para os servidores aposentados, né? Que, na verdade, a gente não tem o direito ao ticket, né? Que o ticket, nas normas, ele é para quem está trabalhando. Nós aposentamos, a gente perde realmente. Mas a linha de pedir o auxílio nutrição é aquela questão que nós também comemos, né? Quando você aposenta, você já está mais maduro,
Então, você tem mais custos com remédio, com toda essa questão. E voltando aqui, né, na questão dos aposentados, a gente observa que uma boa parte não tem plano de saúde. Então, quer dizer, tem essa questão de transformar esse plano de saúde no auxílio saúde, para ver se abrange todos os servidores, e o auxílio nutrição vem nessa linha também, que seria, né, a gente ter direito ao auxílio nutrição. Aí o governo, e essa questão do auxílio nutrição, é bom deixar bem claro que ele só pode ser feito um projeto de lei, tem que ser um projeto de lei, através do executivo. Não tem como você pedir um deputado para fazer um projeto de lei, porque ele tem que vir do executivo. Os deputados, futuramente, se ou quando surgir esse projeto, eles podem apoiar, ótimo, mas tem que vir do executivo. Aí o governo deixou, que está avaliando já essa proposta, que isso já surgiu na outra mesa de negociação, e que vai ver se consegue avaliar e apresentar uma proposta. Tá? A questão do decreto 10.620, não sei se vocês lembram o que significa essa lei 10.620, é aquela questão de os servidores irem para o INSS. O INSS. Aí nós foi colocado para o governo, né, que isso não tem capacidade de se realizar esse tipo de situação. Primeiro que o INSS não tem estrutura para receber esse tanto de servidor, né? A estrutura do INSS hoje, ela mal consegue dar conta do que ela gerencia hoje, né? Então, esse decreto ele surgiu na época do governo Bolsonaro, do nosso amigo Bolsonaro, né? Então, isso aí veio e alguns órgãos chegaram já aí para esse projeto, né, do INSS. Isso significa o quê? Por exemplo, a gente não perderia o vínculo com o IBGE, né, em termos de reajuste e tal. Mas só que qualquer coisa relacionada ao RH teria que ver com o INSS. Por exemplo, quem fosse aposentar, por exemplo, vai ter que ver com o INSS, não direto com o IBGE. Vocês imaginam que loucura que seria isso? Uma pessoa que leva 2 meses para aposentar no IBGE, quando está com pedido, eu acho que o prazo é esse, ele vai levar 1 ano ou mais, não sei, né? Então, quer dizer, a gente, por exemplo, que está aposentado, você vai ver alguma coisa com o RH, você vai ter que ver com o INSS. Então, isso é muito complexo, não tem cabimento isso. Aí nós pedimos, foi pedido ao governo para revogar, porque, por enquanto, é um decreto, né? Um decreto pode ser revogado. Isso abre margem também para um monte de coisa, né? Você, de uma certa forma, você vai sendo excluído da instituição, né? Você não tem, vai perdendo aquele vínculo. Isso é muito sério e complexo. Abre margem para outras possibilidades ruins, né? Então, nós ainda colocamos para o governo lá, foi colocado na mesa, eu falo nós, não estava na reunião, mas é que a gente está falando do sindicato, né? Foi colocado para o governo que se uma extrema-direita ganhar, por exemplo, a gente naturalmente já vai para o INSS, né? Porque com a extrema-direita, nós, durante o governo Bolsonaro, nós não conseguimos nem chegar perto do ministério, né? Não existe diálogo com o governo de extrema-direita. Então, o que o governo decreta, acabou e morreu. Então, nós colocamos isso, que é uma grande preocupação, está vindo as eleições, e não sabe o que vai rolar. Então, isso aí é muito complexo para a gente. Aí o governo ficou de apresentar uma proposta. Aí vamos ver, né, na próxima reunião, eu acho que vai ser daqui a 3 meses, se vai ter realmente uma proposta sobre isso, sobre essa questão da ida para o INSS, né? Aí outra coisa também que foi colocado lá na mesa foi a questão do decreto 151. Esse decreto 151, gente, aliás, é um projeto, né, que é o decreto 151, que é da OIT. Esse projeto, ele fala, né, muito sobre a questão
dos trabalhadores em geral, né, toda a classe trabalhadora, e ele foca muito essa questão da gente ter a database, que nós não temos database. Então, esse projeto, ele enfoca muito isso. Então, a gente está trabalhando muito nessa questão desse projeto, né? E foi colocado isso para o governo também. O governo falou que está olhando essa questão, mas não deixou nada muito claro sobre isso, né? Então, quer dizer, a gente tem que estar muito atento para tudo isso. E, então, assim, o informe da mesa de negociação os principais seriam esses, tá, gente? Que foi discutido nessa mesa de negociação. E a gente, depois, quando eu tive lá, acho que foi semana retrasada, né, que eu tive, a gente também procurou conversar lá sobre essa nossa questão do IBGE. Nós conversamos lá com Washington Luiz, nós também já colocamos alguma coisa sobre isso aí, e colocamos, esse Washington Luiz, ele é representante, ele é líder do PT, lá no Maranhão, e ele é representante do governo do Maranhão em Brasília. Existe um escritório em Brasília dos governos, eu não sei se todo estado tem isso, mas o Maranhão tem essa representação lá em Brasília, né, para negociar questões do Estado com o governo federal e tal. Então, ele é o representante em Brasília. E a Marlene, da executiva, conhece ele de longas datas, de trabalhos conjuntos, né? Aí nós tivemos com ele, colocando toda a história lá que a gente está vivendo, o IBGE. Eu estava no plantão da executiva, antes de ir para lá, eu levei vários documentos, levei para mostrar lá, né, para ele a má vontade da direção do IBGE a respeito de receber a gente, de não atender a gente. Para vocês terem ideia, essa nova gestão da que eu faço parte, nós assumimos, foi em outubro do ano passado, e nós conseguimos apenas uma reunião com a Flávia, que é assessora e vice lá do Postman, né? Nós não conseguimos mais conversar com ninguém, com ele, né, com o presidente do IBGE. E aí colocamos tudo para ele, como que o IBGE está acontecendo, o que está acontecendo, as exonerações, quem não concorda com a política, com a gestão dessa direção, ele é exonerado, e por aí vai, né? Nós colocamos tudo. Ele nos ouviu, uma pessoa muito bacana, nos ouviu, anotou tudo, e de todos esses, no dia que eu tive lá, eu falei com a Marlene, de todos esses que nós encontramos, relacionado ao governo Lula, né, foi o único que nos recebeu, assim, que eu senti firmeza. Todos receberam bem, mas nós nunca tivemos resultado. Aí, quando foi nessa semana passada, a Marlene ela está no plantão da executiva, o Washington mandou um comunicado para ela, dizendo que conversou com o Postman sobre tudo isso, né? Ele nos ouviu, conversou com o Postman, e que não pode, né, dentro de um governo que o Postman representa, né, não ter diálogo, não ter... Porque a gente vive dentro de um governo progressista, que isso vai contra a política do presidente Lula. Então, colocou tudo isso para ele, tal, que tem que abrir uma negociação. Aí o Postman falou que o sindicato não quer reunir, não quer negociar. Ele falou, não, eu recebi vários ofícios que foram levados a você, né, e não foi atendido. Então, assim, foi uma conversa muito boa, sabe, que ele teve com o Postman. Aí nós deixamos claro para o Washington que a gente continua contando com ele para esse tipo de abertura de negociação. Aí a gente levou, hoje a Executiva Nacional está elaborando, né, isso foi na sexta ou no sábado, não sei, que ele mandou essa mensagem para a Marlene. E a Executiva hoje está trabalhando em ofício novamente, mandando para o Postman lá, né, para poder pedir reunião
citando tudo que a gente já sabe aí dessa reunião, inclusive a questão do censo agro, né? Para quem não sabe, aí o censo agro vai pegar, né? Porque as gratificações para o censo agro são mínimas, mínimas, mínimas. E eles vão utilizar mais o pessoal contratado para questões de conta do censo agro. Então, isso é muito grave, né? E eu estou sabendo aí que vai ter agência que vai ter que juntar com outra agência para poder realizar o censo agro. E para também dividir esse mínimo do mínimo de gratificação que tem. São muito poucas gratificações, muito poucas mesmo. E a gente sabe que o censo, ele leva quem está na ponta ali uma responsabilidade muito grande, um acúmulo de serviço maior. Então, essa gratificação é mais do que justa, né? Então, gente, a gente está nessa luta, nessa batalha, né, como vocês sabem, e então é isso, agora a gente vai ter nesse encontro lá em Brasília, dia 15, eu acho que vai ser importante, e a gente vai depois partir para esse ponto de pauta. Então é isso que eu tenho a passar, os informes lá de Brasília, né, se tiver alguma coisa que queiram colocar sobre isso, né. É só para falar também dessa questão da saúde, que é 213 agora, mas só que é o seguinte, essa questão da saúde, cada um vai ter um valor, viu, gente? Isso depende de salário, eu não tenho eu posso ser muito certeza, eu não tenho esse quadro aqui agora, depois eu até vou ver se a gente consegue para passar aí para todos, para que você possa ver quanto que vai ser o seu reajuste na questão da saúde. Tem toda uma tabela aí, toda uma questão que foi feita sobre isso. Ele não é um reajuste único, igual o ticket, é 1.190, não sei quanto, mas o saúde é diferente, a logística dele, tá? Ele vai pegar cada situação em uma, então, faz uma conjunção de salário, então tem uns detalhes assim, que eu não tenho isso agora, essa tabela, tem que depois ver e passar aí, porque todos têm um conhecimento, tá bom? Então é isso. Bola para frente aí. Obrigado, Elvésio. Deixa eu colocar a câmera aqui. Pessoal, só respondendo uns informativos aqui do colega Igor, sobre o aumento nos temporários, a gente, como sindicato, né, a gente historicamente defende que o salário, né, do APM seja o nível 1, né, o primeiro nível do técnico, e do SCQ, o primeiro nível do nível superior. Isso é uma defesa histórica nossa. Infelizmente, a gente é historicamente negado também, tanto pela direção do IBGE, que não apenas agora, mas as anteriores também, quanto pelo governo, que não tem interesse. A ideia nossa sempre foi essa, o que a gente coloca de alternativas, no caso do APM a gente conseguiu um aumento mais graúdo, que a atual gestão fala que foi por iniciativa deles, não foi, a gente está batendo nessa tecla já há anos para ter um aumento no APM, e o que a gente propôs, né, ser o mesmo aumento que a gente teve na última tabela, aplicar ao SCQ também, porque o APM teve, como eu falei, teve um aumento um pouco maior. Então, a gente sempre, no caso dos temporários, a gente chega com o plano A e com o plano B. Às vezes a gente não tem o plano B para os efetivos, mas para os temporários a gente sempre tem. Então, é só para contextualizar. O que a gente precisava mesmo é que a direção do BGE mesmo abraçasse junto com a gente essa causa. Infelizmente, não apenas da atual gestão, mas as gestões anteriores também, elas evitam se envolver com a questão salarial dos temporários, com a questão do plano de carreira dos efetivos, e é algo que a gente, como sindicato, a gente fica um pouco isolado mesmo, acaba que depende da gente e do conjunto de servidores, né, sindicalizados ou não. Elvésio, depois, se você puder, aproveita e até fala um pouco, né, das próximas rodadas aí do plano de carreira, que a gente teve esse aumento, mas a gente já deve começar
a discussão do próximo, né? Da próxima rodada para o aumento já em 27, 28, que esperando, tomara que a gente consiga, né? E para todos nós. Mas eu queria puxar, gente, já é importante, talvez você quer complementar alguma coisa sobre Brasília, eu já posso falar da ida de gente nossa aqui. Gabriel, só falar um pouquinho, rapidinho. Só voltando à questão dos temporários, o IBGE é tão complexo, essa questão do IBGE. Eu não sei, eu acho que o IBGE parece que eu não sei, tudo é mais difícil, cara. Você vê hoje, por exemplo, você tem o SCQ, você tem vários cargos dentro da questão contratada, e, e existe, por exemplo, os APMs e mais alguns têm uma rúbrica lá. Então, esses vão ter o reajuste, esse reajuste do que nós tivemos, ele já tá dentro do planejado do orçamento. Vai sair. A gente está cobrando isso do MGI, está cobrando da direção do IBGE também para dar uma posição. Eles falam que está dentro, né, do orçamento, vai sair. Mas nós estamos cobrando. Agora, existe outra parte aí, SCQs, e, e que não vai ter esse reajuste. Eles alegam que já tiveram há mais tempo. Então, assim, é um complicador, cara, que eu não consigo entender esse balaio de gasto, né? E é essa questão. Então, assim, a gente está querendo resposta para tudo isso, sabe? A gente já fez vários ofícios, já encaminhamos para o MGI, né? Então, assim, é para deixar claro que tudo que eles têm feito, na verdade, é uma coisa tão complexa que coloca até funcionário contra funcionário, né? E você imagina, uma parte vai ter um reajuste, o outro não tem. Então, assim, são coisas complexas, né? E a direção do IBGE não move uma palha para esse tipo de coisa. Eu estou falando isso, não é para falar por falar. Eu estou falando isso de fato. Essa questão mesmo agora, voltando à vaca fria, o Postman fez aquela festa toda que conseguiu 4 anos para aumentar esse prazo, mas por que ele não trabalhou também uma melhoria para os temporários, né? Porque ele considera esses temporários como descartável, na verdade, ele está fazendo o trabalho, né? Então, nós, quanto sindicato, a gente tem lutado muito por isso, tá? Então, isso é muito doido todo esse processo, tá? É só para deixar claro. Quanto ao plano de carreira, a gente está com uma reunião já marcada, para a gente já discutir alguma coisa, que já existe alguma discussão, e para poder passar para todo o corpo da categoria, para a gente ter uma discussão mais ampliada sobre isso, tá? Porque para esse ano, vocês sabem que a gente não tem como negociar mais questões financeiras para a eleição. Mas para 2027, a gente já tem que começar a trabalhar, sim, sobre essas questões. A gente está tentando já afunilar algumas coisas sobre isso, tá bom? Eu não sei como é que eu tiro o eco do meu telefone, alguém sabe? Você sabe explicar, ô Gabriel? Ele dá eco, eu não consigo pegar bem o que você está falando. E a hora que eu falo aqui, ele dá eco para mim também. Elvésio, você está com dois canais abertos. Tem dois Elvésio aqui. Talvez esteja com os dois com o microfone aberto. Pode ser isso. Como é que eu faço para desligar? Boa pergunta. Agora tem que saber onde é que você abriu esse outro. Um é no computador, um é no celular. Tem que ver onde que você conseguiu abrir dois. Tem dois Elvésio aqui. Pode ser um no computador e um no celular. Ou um no celular, o outro no outro, né? Mas é isso que está dando. Acho que parece que o seu áudio está voltando novamente para você. Sim. Eu vou pensar aqui, mas tranquilo. Pode vá mandando aí. Qualquer coisa é só fechar o olho e fingir que está num jogo de futebol com eco e tudo, tá tudo valendo. Não. Porque para a gente aqui tá tranquilo. Pessoal, podemos falar agora já da nossa participação do evento em Brasília, que eu acho que é algo
que eu acho algo importante. Gente, então, como o Elvésio falou, a gente vai ter esse evento no dia 15, quarta-feira desse mês, né, Elvésio? Já está chegando, já é semana que vem. E a gente vai levar, o Elvésio está indo pela Executiva Nacional, a gente vai levar mais 3 colegas para lá. Beleza? Pelo horário da concentração, começa já às 8 horas, a gente provavelmente vai no dia 14 e volta no dia 15 mesmo, na quarta-feira depois do evento. E a ida, a forma de locomoção ainda não está determinado, gente, porque envolve custo também. A gente vai ter que ver quanto que está a passagem de avião. Se o preço estiver razoável, beleza, sempre pensando no conforto do pessoal. Se estiver muito elevado, gente, a gente vai ter que avaliar a ida de um ônibus também, no dia 14 e volta também no dia 15. Beleza, pessoal? Então, são 3 vagas aqui para Minas Gerais. Quem tiver interesse, formaliza para a secretaria, que aí, se der mais de 3, votação. A gente marca uma assembleia relâmpago, né, para votar quem que vai. Caso contrário, gente, pode fazer isso até online. Caso contrário, gente, se for 3 pessoas chegarem em comum acordo, beleza. Mas são as 3 que a gente vai levar. Alguma dúvida? Verinha, não, Verinha só falou que vai, que tem interesse em ir. Mas, pessoal, não deixe, mesmo Verinha, formaliza, gente, formaliza para o e-mail, né, do contato, @cbge, que a gente precisa ter essa lista formalizada para ver quantas pessoas manifestaram interesse. Maria do Carmo, você levantou a mão, pode falar, fica à vontade. É que eu acho que o prazo já está muito em cima, né, para comprar passagem, para ver que poderia ser resolvido isso hoje mesmo. Eu não tenho condição de ir, que eu estou em viagem. Mas, assim, quem fosse e que estivesse na Assembleia, é que tem pouca gente na Assembleia, né, e talvez não apareçam as 3 pessoas, né? Tem só a Vera, né? Então, assim, que fosse resolvido mais rápido. É isso que eu queria falar. Pessoal, Fatinha, fala primeiro. Oi, gente, estão me ouvindo? Sim. Olha, é só para falar que eu concordo com a Maria do Carmo. Eu acho que o tempo está muito curto. Eu acho que a gente tem que, se tiver as 3 pessoas hoje, seria o ideal. Se não tiver, dentro da Assembleia, as 3 pessoas, tem 1, 2, já tira o nome dessas pessoas que estão se comprometendo. Por quê? A gente tem que lembrar que a Assembleia ela é amplamente divulgada, entendeu? Então, acho que a gente tem que dar prioridade às pessoas que estão presentes, se tiverem disponibilidade, né? Então, é isso que eu queria falar. Eu acho que a gente tem sempre que lembrar que tem companheiros que estão sempre junto aqui na Assembleia, participando, e a gente tem que fazer uma chamada, né? Porque, você vê, temos tantos associados, olha quantas pessoas na Assembleia. Então, é isso que eu queria falar, tá bom? Abraço. Gente, só para entender, agora acho que eu melhorei um pouquinho o som aqui. É a Verinha que expôs, tem mais alguém? Pessoal, então, se todo mundo estiver de acordo com a sugestão da Maria do Carmo e corroborado pela Fatinha, quem aqui na sala, a Verinha já manifestou interesse. Tem mais alguém que tem interesse em participar desse evento em Brasília, do pessoal que está aqui? Que aí, se as 3 pessoas toparem, surgir as 3 pessoas aqui, fecha. Surgiu 4, a gente faz uma votação rápida. Surgiu 2, a gente já ocupa e vê mais para frente se alguém interessa ou não. Alguém mais aqui da sala? Não, hoje sim, no máximo amanhã. Alguém aqui, gente, tem interesse?
além além da Verinha. Alguém aqui tem? Porque se não tiver, nós vamos ter que fechar isso hoje, né? Aí fica só a Verinha. É. Porque aqui eu tô igual o Joelson, tô super agarrado, não tem como. Por mais que eu acho importante a participação. Mas a gente, Joelson, Rafa, a gente está na ponta assim da necessidade do IBGE repor, pelo menos dobrar a força de trabalho aqui. Mais alguém do pessoal que quer mais atitude aí? Maria do Carmo, que geralmente mais Fatinha, Sônia, Rodolfo, pessoal. Eu não vou poder, porque eu tô lá eu vou para Porto de Galinhas, então eu vou estar lá. Eu vou chegar no dia 16, então eu não posso ir. Ô, Maria do Carmo, Brasília é muito mais legal, né? Sim. Brincadeira. Não, sim. Mas eu iria, com certeza. E eu fico chateada, deixa eu falar só um pouquinho, eu fico chateada com isso, sabe? Porque quando a gente fala que vai, eu, Vera, depois o pessoal fica numa falação, porque só elas que vai, só... É porque não encontra, olha para você ver que dificuldade, né? Se não encontrar, vai Vera só, sem problema, né? Então tá bom, tchau para vocês. A gente sabe, pessoal, então por hora, Verinha está confirmada. Se ninguém tiver objeção aqui, Verinha já está confirmada. O Vécio está indo lá representar Minas e a Executiva. E assim, tem mais 2 vagas. Se alguém até o final do dia manifestar e tudo, caso contrário, indo Verinha, que aí, assim, aí, lógico, né, gente, se todo mundo estiver de acordo, e no só Verinha a gente até manda de avião, porque aí a gente consegue ter recurso, assim, para mandar ida e volta de avião, que aí pelo menos fica mais confortável, né, velho? E lembrando, gente, a gente está indo nesse evento, mas não pode esquecer que em 2 cenários a gente vai ter bastante evento dessa natureza. No cenário menos ruim, o nosso conflito parece que é eterno com Toshman, que eventualmente vai demandar a manifestação, vai demandar um posicionamento. A reforma administrativa, ganhe Lula ou ganhe concorrente, vai estar sempre no radar, então é algo que a gente vai ter de pressionar também. E, num pior cenário, eles vão atacar com força não só o IBGE, mas como o funcionalismo público de forma geral. Então, ano que vem, se preparem, porque vamos ter muitas emoções, independentemente de quem vença nessas eleições. Pessoal, mais alguém gostaria de complementar? Ô, Rafael, eu queria só colocar mais uma questão. Ele não está no ponto de falta, não, mas é para a gente pensar e tentar ver o que a gente pode fazer. Porque Minas Gerais praticamente não tem filiado os contratados. Né? Em 2027, vai ter um congresso específico dos contratados. E para a pessoa participar desse congresso, ela tem que ser filiado. É claro que vai ser filiado em assembleia e tal. Mas eu digo assim, a gente precisa estudar uma forma ali de chamar esse pessoal, de mandar fichas de filiação. Esse evento agora, que a gente ainda não... A gente está estudando a questão desse evento, do dia 1º de maio, né, que vai acontecer, do café. A gente pode já aproveitar ele, né, que nós já conversamos isso, e focar nessa questão também, né? E eles têm que observar também que o sindicato conseguiu grandes conquistas para eles. Então, é importante essa filiação. Só queria deixar isso para a gente não perder esse foco aí, tá bom? Exatamente. E fica a dica, o colega Igor, que está nos acompanhando aqui. Igor, não sei se você é ou não filiado, mas isso que o Elvésio falou, a gente tem um encontro que está previsto esse ou no próximo, né, Elvésio? Não sei. Parece que vai ser em 27. 27. Então, tem um encontro
funcionários temporários, que muitas deliberações nascem desse encontro. A ideia de ter a extensão, né, dos 3 para mais anos, porque o prazo não foi determinado, surgiu desse encontro, do último encontro que teve, um conjunto de temporários. Então, vale a pena, não só o Igor, mas quaisquer outros colegas que estejam por aqui nos acompanhando, temporários, a importância de filiar, de participar, aproveitar esse espaço de diálogo, porque tem muita coisa boa que sai. O Igor até colocou aqui, vai procurar informação. Exatamente, conversa com o Beraldo, você é da agência Betim. Beraldo, inclusive, é colega nosso aqui da coordenação. Pessoal, então, só recapitulando, Verinha, todo mundo de acordo, né? Ok. Quem que for contra, fale agora, o cálice para sempre. Daí, gente, pedir uma ajuda para os colegas, para Elvésio, Fatinha, Maria do Carmo, Vera, Laura, Sônia. Gente, coloquem no grupo do pessoal que já é aposentado sobre esse evento em Brasília, para a gente ver se até hoje tem mais alguém que tem interesse, beleza? Caso contrário, amanhã a gente já vai fazer os procedimentos para enviar a Verinha junto com o Elvésio, beleza? A Laura tá lá, não sei ficar. Fatinha, pode ficar à vontade. Não, é só pegando o gancho aí que você falou, Gabriel, só para lembrar os colegas, independente da gente estar num governo, para mim, né, é melhor, apesar de todos os pesares, lembrar os colegas que passamos 4 anos sem conseguir uma mesa de negociação, sem conseguir ir a Brasília, sem conseguir fazer manifestação. Então, que a gente tenha muito em mente o que a gente deseja para o país e para a gente como servidor público, independente se é efetivo, aposentado, se é pensionista, se é temporário, porque os pequenos ganhos que podem ser vistos pelos olhos dos colegas não são pequenos. A luta do sindicato é muito grande. Agora, com o Elvésio no executivo, eu tenho acompanhado de perto, o trabalho do sindicato é enorme. A gente, quanto servidor, a gente acha que o sindicato trabalha exclusivamente para aumento de salário. E vai muito além disso, mas é muita coisa. É defesa da instituição, é defesa do corpo de funcionários, é defesa das pesquisas, entendeu? Então, assim, eu gostaria que as pessoas parassem e pensassem, né? Porque é muito fácil quando a gente julga, quando a gente não está na luta. Então, eu queria só deixar essa chamada, que a gente tenha muita humildade para ouvir os colegas, para participar, entendeu? Se engajar, porque se hoje eu tenho um plano de carreira, tenho aumento, tenho plano de saúde, tive ticket, né, enquanto estava na ativa, isso foi tudo através do sindicato. E sinto dizer, sempre em governos de esquerda. Né? Se alguém aqui não gosta da esquerda, é complicado, porque é isso, gente, está posto, está na mesa, a gente está vendo aí todo dia, entendeu? É só procurar, sair das televisões, né, padronizadas e procurar. Então, eu queria só deixar essa chamada para a gente, em vez de ficar só julgando, as pessoas estão dando a cara a tapa, porque, gente, não é fácil ir para Brasília, não é fácil ficar na porta da sede do IBGE. Ninguém gostaria de estar vivendo assim. Ninguém gostaria de precisar até de fazer movimento, né? Muitas vezes. Mas é necessário. E se a gente não está junto, a gente não consegue. Tem aquele ditado, né? Um mandurinha não faz verão. Não faz mesmo. Então, tudo que eu tenho no meu contra-cheque, eu não tenho vergonha de repetir isso. Eu devo à luta do sindicato, que soube enfrentar todos os governos, independente se fosse de direita ou não, ou de esquerda, e é isso, eu acho que a gente tem que estar junto. Vamos reclamar, vamos nos posicionar, vamos cobrar, mas vamos participar, vamos fazer parte, entendeu? É muito fácil a gente julgar,
É muito fácil aparecer só na festa do sindicato no final do ano, quando você não, durante o ano você não teve junto. Então, eu acho que é isso. Eu acho que cada colega que chega com uma ideia, com uma opinião, é muito importante. Eu tenho muito orgulho de ser ibejana e tenho um orgulho enorme de ser sindicalizada a minha vida inteira. Me aposentei e uma coisa que eu não abro mão é meu desconto para o sindicato todo mês. É isso. Abraço, gente. Fatinha, obrigado aí pela contribuição. Acho que isso é importante mesmo. Bom que a Fatinha sempre reforça esse ponto dessa importância assim do sindicato como instituição, né, que é maior do que eu, é maior do que o Rafa, é maior do que a Verinha, é algo que está muito além da gente, né? E os benefícios sempre reforçando, gente, é para todo mundo, não é para uma ou outra pessoa. Isso impacta na vida de todo mundo. Pessoal, mais algum assunto importante? Mais alguma manifestação? Ou podemos encerrar? Reforçando, gente, se tiver mais gente interessada em participar do ato em Brasília, por favor, comuniquem a gente pelo contato, pode ser até pelo zap do sindicato, mas é para informar para a gente já começar a providenciar amanhã, porque está muito em cima da hora. Beleza? É isso? Elvésio, mais algum ponto? Joelson? Você está mudo, Elvésio? Elvésio, você está mudo. Pronto. Agora Eu até foi. não coloquei isso, mas nós vamos fazer uma assembleia no dia 14, lá no núcleo BFI, tá? Até o pessoal da Bahia vai participar também, tem tá indo 2 pessoas. Se vocês acharem, né, interessante, a Vera puder ir antes participar, ou no dia 14 mesmo, de manhã, e ficar para o ato dia 15. Aí ela teria que ficar lá, né? Mas aí é uma coisa que, se achar que é interessante, eu, de repente, se fosse só ela poderia participar também. Essa é uma assembleia específica do núcleo nosso lá. Tá? Aí a gente vai aproveitar no dia 14 para fazer, e dia 15 participar do lá. Tá bom? É só para deixar para pensar. Mas é só. Perfeito, então, Elvésio. Aí, Verinho, a gente olha aqui. Gente, Falou. então é isso. Mais alguma manifestação? Então, gente, Não é boa isso tarde aí. para todos. Boa tarde. Boa Valeu, tarde para gente. todos, gente. Um abraço, agradecer ao Vécio aí pelos esclarecimentos, pelas pontuações. Se eu não encontrar com você, ou Vécio, nem com você, Verinha, um ótimo evento, e quem porventura for também, gente, um ótimo evento, representem a gente lá, e agradecer, acima de tudo, agradecer pela disposição. Beleza, gente? Valeu. Um abraço, gente. Abraço, gente. Fica com Deus aí, todo mundo.